Olá, este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Wick, para falar sobre coisas de tecnologia, Agile, DevOps, Containers e todas essas outras coisas que estão no meio. Enfim, no episódio de hoje... antes de falar do episódio de hoje, deixa eu só agradecer, né? Fazer os agradecimentos gerais e também dar uns recadinhos. Bom, agradecer os ouvintes de Belém do Pará, que nos ouvem, também os ouvintes de Indaiatuba e Ribeirão Pires de São Paulo. Tem outros, óbvio, mas as estatísticas eu uso o Anchor FM para ser o distribuidor do podcast, ele não dá tão detalhado assim as estatísticas, e esse podcast também não é muito famoso, então tem alguns detalhezinhos que as métricas a gente se perde aí, mas faz parte, tudo bem. Lembrando que os episódios vão lá no .café.fernandowick.com e também lá no Twitter, pto.fernandowick.com. E vocês devem ter ouvido uma motoca aí, desculpa, mas agora são 1h40 da manhã e infelizmente ainda tem som, né? Externo. Então faz parte. Enfim, vamos lá. A ideia hoje especificamente é falar sobre SRE ou SRE ou Site Reliable Engineering, que é uma função, e explicar um pouquinho sobre as origens e talvez, quem sabe, a evolução do sysadmin. Bom, essa conversa aqui, ela veio de uma apresentação que eu fiz pro pessoal, o time de engenharia do Meetup, o Meetup de engenharia do iFood, e a ideia foi fazer uma introdução sobre o que é SRE. Tem vários documentos aí na internet, vários textos, podcasts a respeito, e implementações diferentes conforme as empresas. Então eu vou dar um pouquinho do que é meu entendimento e a minha visão. Vamos lá. A origem, o termo não propriamente foi conhecido publicamente, mas segundo o Brent Taylor, ele está lá no livro do Google de SRE, ele foi criado em 2003. Interessante que ele é anterior a DevOps, porque você considerar que DevOps como termo, definição ou como tornado conceito, ele é de 2008, 2009, quando Andrew Scheffer e Patrick DeBois se encontraram na Agile Conference em Toronto, 2008, se eu não me engano, e depois com os DevOps Days criados pelo Patrick DeBois, John Willis e etc. Enfim, mas SRE foi se tornar público em 2016 com o livro de Site Reliability Engineering, How Google Run Production Systems. Então, que é um livro gratuito que você pode encontrar na internet, e ele tem muitas referências interessantes. Eles falam como é que funciona no Google a área de operações, né, ou produção ou infraestrutura, e é bem interessante que tem várias técnicas, vários procedimentos, várias coisas que estão relacionadas à área de operação que podem ser aplicadas em qualquer organização e são bem úteis. Enfim, qual é a definição de SRE? Bom, para mim, é basicamente uma abordagem de engenharia de software para operação de TI ou infraestrutura, ajudando as equipes a encontrar o equilíbrio de lançar novas funcionalidades e garantir a confiabilidade delas para os usuários, delas as aplicações, né? E sempre houve, né? Sempre houve, na verdade não. Uma questão é que se SRE é diferente de DevOps, ou quando lançou o livro e diversas apresentações, eles foram bastante questionados, o Google, né? Eles foram bastante questionados a respeito. Bom, uma das boas definições é que DevOps não é igual a SRE, e SRE tem coisas e elementos que está relacionado a DevOps. A gente pode reunir em uma frase, a gente pode dizer que DevOps é um conjunto de práticas, diretrizes
diretrizes, e cultura projetada para quebrar a ideia de silos em área de desenvolvimento, operações, arquitetura, rede de segurança e outros, óbvio. Site Reliability Engineer, ou SRE, é uma maneira de implementar DevOps na aplicação de engenharia de software em operações de TI. É uma boa definição, né? Eles, se olhar lá na documentação do Google, eles vão definir como alguns conceitos básicos, eu vou acrescentar um aqui. A ideia de ser centrado em dados, você assume ou abraça os riscos, tem muito foco em automação, observabilidade, que basicamente é monitoramento com relacionamento de eventos e outras coisas. E tem uma coisa que é um pouquinho menosprezada, mas que está muito relacionada ao pipeline, continuous delivery, que é o release engineer, que eles, na documentação, eles se referem como uma área separada, mas na maioria das empresas não é o Google, não tem o tamanho do Google, geralmente esse papel acaba ficando com alguém de operação. Bom, falando de dados, um ponto chave é a ideia de SLI, SLO, SLA. SLI quer dizer Service Level Indicator, então ele é uma métrica quantitativa de algum aspecto do nível de serviço. Alguns exemplos relacionados a isso, de métricas, é do tipo latência da aplicação ou disponibilidade de tempo em resposta, do tipo milissegundos, 200 milissegundos, 300 milissegundos, 500 milissegundos. Outra métrica é tipo a taxa de erro por requisições por segundo, ou a taxa de requisições por segundo, se é 10, 20, 30, 2 milhões de requisições por segundo, e a quantidade de recursos ou sistema utilizado, quer dizer, memória, CPU, disco, storage e coisas do tipo. O SLO é interessante, quer dizer Service Level Objectives, e ele está relacionado ao que ele significa, tipo, um valor objetivo, um conjunto de valores para um nível de serviço mensurado por um ou mais indicadores de SLI. O SLI ele é menor ou igual ao objetivo, o SLO ele pode ser menor ou igual ao SLI, né? Ou o limite menor ou maior que um SLI. Então, do tipo, a média de requisições, ou média de requisições não é o correto, né? Mas assim, a alocação de memória por instância ela deve ficar num limiar de 5 a 6 GB. Estou chutando um número hipotético aqui. E quando está fora desse patamar, quer dizer que tem algum problema no coletor de lixo, o garbage collector do framework que está utilizando, se estiver usando alguma coisa interpretada, ou estiver usando tipo Java, Python, PHP. Se eu não me engano, o Go também tem um garbage collector. Se não tiver, por favor, me corrijam aí depois. É uma métrica que pode ser usada porque indica que tem problema de cache e alocação de memória, coisa do tipo. Enfim. E aí o SLA, que é mais famoso, que a maioria conhece, que é Service Level Agreement, ele é um acordo de nível de serviço do produto ou serviço estabelecido com cliente e usuários baseado no SLO. Então é quando você contrata um serviço, um produto, e lá no contrato, no termo de uso, está dizendo qual é o nível de serviço, se é de 90%, 99% ao mês, ao ano, enfim. E aí isso impacta diretamente na arquitetura da aplicação, no ressarcimento, caso aconteça estoure esse limite e coisas do tipo. E as métricas DevOps, elas também estão relacionadas, não está explicitamente, se você olhar nas documentações em si, relacionadas a SRE, mas essas métricas são importantes a qualquer time que aplica os conceitos de engenharia de produção em infraestrutura, em operações de TI, porque elas impactam diretamente na disponibilidade da aplicação e provavelmente isso tenha
provavelmente não, perdão, mas tem uma relação direta com o error budget, por exemplo. Lead time for changes, quer dizer, quando faz o commit até entrar em produção, esse tempo, quando ele se torna menor, quer dizer que potencialmente há deploys mais frequentes e mais margem de erro. Isso não quer dizer que vai dar erro, mas quer dizer que há mais processos de inovação, né? Há mais funcionalidade subindo e, consequentemente, potencialmente maior valor a ser entregue para os clientes e usuários. A frequência dos deploys, quanto maior, quer dizer que potencialmente pode consumir mais o error budget, mas por isso que há diversos controles e testes e verificações para garantir que a aplicação tem saúde suficiente para que ela suba para a produção. Se você não faz isso, faça. Para que suba para a produção que seja saudável, né? MTTR, quer dizer, Mean Time to Time Recovery, ou tempo de restaurar um serviço, que nesse tipo de contexto, tudo bem, sempre vai ter potencial da aplicação falhar, mas qual é o tempo médio para recuperar a aplicação? E isso é importantíssimo porque traz segurança de que se a aplicação ficar fora do ar após um deploy ou tiver um bug inserido, quais são os procedimentos que serão adotados para que ou reverta ou que faz um commit forward e resolva o problema ou faça uma mitigação para que aquilo não continue impactando em produção. E a taxa de falhas em mudança, isso mostra o quanto está saudável o seu processo antes de entrar em produção para garantir que a aplicação está saudável o suficiente. Então isso inclui diversos testes unitários, testes de sistemas, testes de integração, testes end-to-end e testes de performance, testes de segurança para garantir esse tipo de coisa, né? Bom, falando de abraçar os riscos e aprender, tem acho que 3 itens que a gente pode dizer que são fundamentais ou primordiais para qualquer cultura com organização que tem uma cultura voltada ao aprendizado e à experimentação. O error budget, o blameless post-mortem, engenharia do caos. O error budget é um acordo entre as equipes de tecnologia e negócio para verificar a quantidade de erro em implementar novas funcionalidades. Isso quer dizer o seguinte, que as áreas de operação, de desenvolvimento de um produto ou serviço vai conversar junto com a área de negócio, que pode ser um PM ou um stakeholder de tipo diretor, executivo, VP, essas coisas, que vai chegar a um acordo para dizer, olha, o nosso percentual de erro em mudança vai ficar em torno de 2%, 3%, 5%. Quer dizer que o SLO, nesse caso, pode ser chegada até 95%. E isso quer dizer que há uma margem tolerável do ponto de vista de negócio para que haja experimentações e potencialmente falhas, e isso faz parte do business. Então, tira um pouco a paranoia, e tem um processo difícil, né, em lugares que isso não tem claro, que tá bom, nós sabemos que haverão falhas, que podem ser sistêmicas, podem ser funcionalidades ou pode ser de segurança, e essas falhas, elas estão na nossa margem de erro. Então, quando há mudanças ou há testes em produção, desde que sejam testes no contexto de atividades programadas, não programadas, elas são perfeitas de acontecerem. Por exemplo, quando a gente está fazendo um teste de performance num horário que a gente vai interromper o uso da aplicação, e aí não entraria no error budget, porque você está fazendo uma parada programada e tá consciente que aquele momento vai ficar fora do ar. Tem polêmica nesse entendimento, você vai ver gente afirmando que o error budget tem que incluir esse tipo de cenário, mas eu particularmente, em mudanças programadas que deve haver paradas, porque o seu ambiente ainda não está preparado para um contexto maior,
de autonomia e de disponibilidade, isso deva ser considerado fora do error budget e depois talvez colocar lá dentro. Enfim, cada caso é um caso, é interessante avaliar e no início muitas equipes de operação criam a ideia de error budget, mas elas junto com a área de desenvolvimento, às vezes nem com a área de desenvolvimento, mas e a área de negócio não está sabendo. Então, error budget, ela é importante que seja compartilhado com o indicador percentual de falha, porque isso vai evitar bastante estresse. Bom, blameless post-mortem, quer dizer, é uma oportunidade de analisar profundamente os incidentes para encontrar entendimento da cadeia de eventos e as causas raízes geradoras daquele incidente. Um incidente nunca ocorre somente com uma falha humana. Ele é uma relação de diversas interações entre processos, sistemas, no caso softwares, e pessoas. E veja que, tem uma ideia no contexto de sistema complexos, esses três entes, por assim dizer, eles estão relacionados e eles compõem um sistema complexo, ou mais de um sistema complexo. Enfim. Não posso... Eu acabei de esquecer, mas quando está falando de error budget, se não está consumindo error budget, quer dizer que não está tendo inovação, porque não está acontecendo falhas. Então é bom dar uma investigada ou discutir por que não está indo coisas para produção. Claro, é um indicador, não quer dizer que é uma certeza, então cabe verificar e ver se está tudo bem com as áreas de desenvolvimento, produto e etc. Enfim, engenharia do caos, ela é anterior a gente conhecer os caos símios, os caos monkey, caos gorilas e engenharia do caos, mas porque várias empresas já faziam esse tipo de teste antes, até isso ser batizado. Então você vai lá olhar no Google, vai estar conhecido como Wells of Misfortune, que é uma forma de treinar as pessoas sobre incidentes anteriores e ver elas aprenderem com aqueles incidentes e também ver possíveis soluções que elas possam ter diferentes das que foram tomadas. E, por exemplo, o Game Day é você parar as coisas em produção lá, originalmente na Amazon. Até interessante porque isso aí foi proposto pelo Jesse Robbins, do Chef, que trabalhava na época na Amazon. E curioso que ele é bombeiro, né, de formação. Então ele propunha de que gerar incidentes em produção dentro da Amazon AWS e aprender com isso. É uma abordagem interessante e corajosa, né? Mas perfeitamente possível e desde que seja controlada. Ela é uma oportunidade importante de aprender. Então, eu não lembro, me desculpe, ouvintes, mas eu não lembro se eu mencionei, de falar a definição engenharia do caos é uma experimentação recorrente para melhorar a confiabilidade e resiliência de sistemas de software, pessoas, em condições adversas em produção. Vamos falar de automação? Mas automação, vou recorrer ao Jidoka. Que Jidoka lá no Lean ou no sistema produtivo da Toyota quer dizer que é automação com um toque humano. Que no fundo, tem alguns princípios, que é descobrir se a evidência de uma anomalia, parar o processo para investigar, corrigir o problema, investigar e resolver, identificar a causa raiz. Bem, no caso, provavelmente vai ser mais de uma causa raiz. É um conjunto de eventos ali que vai gerar um incidente, mas enfim. Esse é um princípio importante que permeia a gente, que é olhar para fazer automação nas coisas que fazem sentido fazer. Nas coisas que fazem sentido, não é só fazer automação por automatizar, só porque tem uma ferramenta nova e a gente vai aprender, mas pensar qual é o ganho efetivo ou de tempo da equipe, ou de produtividade da equipe, ou para a empresa,
que isso faz sentido que aquela automação exista, que ela ocorra ou que ela seja experimentada. Esses são pontos que são relevantes a pensar e que devem ser considerados sempre que não há um debate desse tipo. Bem, o Google tem lá a definição de TOIL. TOIL, para eles, é um tipo de tarefa relacionada a um serviço em produção que tem de ser manual, repetitivo, automatizável, tático, sem valor, duradouro, que escala linearmente quando um serviço cresce. E aí, o manual, o que eles querem dizer é... Tipo... Deixa eu ver se aqui eu não estou comendo pedaços, antecipando fases, eu tenho que olhar aqui minhas notinhas. Quando inclui o trabalho de rodar atividades manuais do tipo scripts, né? Manuais de provisionamento, de implementação, e que você perde tempo ali para conseguir executar, ficar monitorando se o script rodou corretamente. Ou atividades repetitivas é aquilo que você faz mais de uma vez, automatizáveis é que você olha assim e fala, mas aquilo ali não precisa de um humano para fazer, desde que não precise, não é necessário fazer um tipo de análise e observação e tomada de decisão, né? Tático é aquilo que é reativo e não tem valor estratégico. Sem valor duradouro quer dizer que é aquilo que ok de resolver agora, mas ela não vai gerar impacto efetivo. E crescer linearmente é quando você tem que aumentar a quantidade de servidores, a quantidade de pessoas, porque está aumentando o tráfego e isso é uma coisa que não escala, se tem um crescimento vertiginoso na empresa, na operação, nos processos, nas vendas, etc., no faturamento. E vamos lá. Bom, por que tem que lidar com TOIL? Porque as pessoas ficam descontentes e elas não têm satisfação de realização. Putz, eu tenho que fazer aquela tarefa chata de novo, N vezes, repetitiva, cansativa. Potencialmente você acaba tendo burnout, você tem maior incidência de erros, então significa que você tem potencialmente mais retrabalho. As pessoas ficam sem tempo para aprender coisas novas, porque elas só estão apagando incêndios, e dá estagnação na carreira, porque as pessoas não conseguem inovar, não conseguem participar de projetos de inovação e experimentação para melhorar processos, produtos e etc., resiliência e por aí vai. E por que as empresas têm que lidar com o TOIL? Porque você acaba gerando um débito técnico, porque fica escasso a capacidade da equipe de aprender coisas novas e, consequentemente, fazer inovação e melhorar a produtividade. Também faz com que há um custo excessivo de suporte operacional, do tipo, normalmente isso é evidenciado em horas extras, em plantões e etc. As pessoas ficam, como elas estão sem tempo, elas não conseguem pensar em coisas estratégicas para mudar significativamente a arquitetura ou o processo, ou mesmo desenvolver novos sistemas. E, obviamente, o pior efeito de todos, você aumenta a dificuldade de reter talentos de pessoas ou de adquirir recrutar novas pessoas para trabalhar na sua organização. Isso é um problema grande na área, tanto que vai olhar aí, tem vários bootcamps, vários eventos, vários treinamentos, cursos, empresas que estão relacionadas à educação, em tecnologia, tentando ajudar a resolver esse tipo de problema. Só que no fundo você tem que pensar qual é o churn da minha área em contratação. Quer dizer, quanto tempo as pessoas em média ficam aqui na empresa que eu trabalho, ou se você for dono da minha empresa. Isso é um ponto importante, porque toda vez que tem um churn, significa que ou tudo aquilo que você investiu, ou tudo aquilo que a pessoa levou de esforço para aprender sobre os processos, vai ter que acontecer novamente com outra pessoa. É difícil, né? E toda aquela bagagem que ela teve, ela vai embora. Uma parte daquilo, se não tem um processo de compartilhar conhecimento, vai embora. Então é uma perda de investimento. Bom, por que diminuir o TOIL? Fato importante, né? Por que não? Como diminuir? Perdão.
é identificar o tempo usado em atividades manuais e repetitivas e estabelecer uma meta de redução de tempo. Então, no TOEL, tipo, tarefas não planejadas, repetitivas, a gente gasta 70% do tempo, vamos diminuir para 50%. Automatizar o que é inteligente e diminuir o tempo de recuperação de falhas, que é o famoso MTTR. Enfim, mas é bom deixar claro que o TOEL sempre existirá, porque sempre vai ter atividades que necessitam tomadas de decisão. Humanos precisam tomar decisão por enquanto, até ter uma Skynet ou uma inteligência artificial do tipo 2. Bom, por exemplo, atender uma ligação, entender aquele incidente, contexto do incidente e direcionar para a área correta, por exemplo. Isso sempre vai continuar sendo uma atividade humana até que a Skynet funcione de verdade. E um papel importante de SRE, ele está relacionado a advogar ou de evangelizar as equipes de operação, de produção, de desenvolvimento e as outras potenciais sobre confiabilidade, reliability e resiliência. Então ele está relacionado também à questão de developer experience, do tipo, ela deve disponibilizar meios e formas das equipes que são clientes dela de ter autonomia no ciclo de desenvolvimento de software. Também isso está... Bom, eu já falei aqui sobre confiabilidade e resiliência, mas ajudar a definir a adoção de arquiteturas e soluções com olhar de confiabilidade e resiliência que não impacte profundamente o lead time, que no fundo até diminua isso, né? Então, se a gente observar, adotar as boas práticas relacionadas a aplicações cloud native, 12 factors e assim por diante, que garanta que as coisas subam melhor. E às vezes tomar decisões do tipo, quando é o melhor momento para rodar um monolito, quando é o melhor momento para rodar microserviços. Cada contexto vai ter uma arquitetura que vai ser melhor para um ou para outro, enfim. E aí, se está usando microserviço, se está usando Saga, se os logs da aplicação estão sendo escritos corretamente, e se isso está sendo útil, fazer observability de monitoramento, etc. E eu chegando a falar a deixa exata para falar sobre métricas. No Google lá você vai ver que tem o que eles chamam de 4 Golden Signals, que basicamente é latência, tráfego, erros e saturação. Então, latência, estamos falando do tempo de resposta, que pode ser em milissegundos ou um segundo, acho que é exagero, mas enfim, é o tempo que a requisição leva, às vezes, para ser respondida. O tráfego é relacionado, tipo, a gente é uma empresa de reuniões online ou eventos online, e aí a gente transmite vídeo, e aí a gente tem uma largura de banda média de 500 megabits por segundo. Também é importante olhar, tipo, quais são os status de erro em HTTP que são necessários monitorar, e quais deles, né, não qual, são importantes a gente identificar que estão ocorrendo e que precisam ser investigados. E saturação basicamente é se topou disco, CPU, memória e assim vai, fila, e isso significa que tem que tomar ação de limpar isso, tirar ou resolver se for um problema de estouro de pilha de memória ou coisa do tipo, né? E aí a gente entra na questão que nos livros não falam, nas referências não falam sobre observabilidade, mas que está dentro do contexto de métricas. O que é uma coisa, o que é observabilidade? Bem, eu vou recorrer ao pessoal da Honeycomb, que acho que para mim é uma das empresas de referência nessa área, que eles falam que observabilidade é um sistema observável, de forma que você pode explicar o que está acontecendo por dentro apenas observando do lado de fora. Então em tese é simples, né? Quer dizer que você vai junto o famoso correlacionador de eventos ou moedor de logs, como a gente diria muito tempo atrás, vai coletar log dos sistemas, vai fazer introspecção das aplicações e
coletar mais alguma outra coisa que está relacionada ao contexto da aplicação e correlacionar todas essas coisas em gráficos e dashboards para a gente olhar e saber o que está acontecendo com a aplicação, eventualmente quando tiver um incidente, um problema, um bug, e tomar decisões baseadas nisso sem a necessidade de ter que entrar lá no servidor para identificar o que está acontecendo. O que deve ser tornado obrigatoriamente observável? Bom, se há rastreabilidade de uma requisição afim, acho que é uma coisa não é básico, porque não é tão simples de implementar, mas é importante que seja implementado. E a rastreabilidade de cada agente, etapa, recurso, processo que seja possível correlacionar, né? Acho que já expliquei isso. Enfim, vamos falar sobre on-call ou plantão. On-call algumas definições que são importantes. Então, as equipes de produto e aplicação, elas fazem parte do plantão. Quer dizer que o plantão fica só com a área de operação. Se o plantão fica só com a área de operação, é que tem alguma coisa errada. Então, o plantão sempre tem que ter um nível. Aí cada organização vai definir se é nível 2, nível 3, N1, N2. É de que o cara da aplicação, as pessoas da aplicação, elas podem ser acionáveis num incidente e elas ajudarem a resolver o incidente. Elas entenderem o que está acontecendo até para elas poderem, se for bug do tipo, tomarem ações de melhoria. O fluxo de escalonamento de um incidente ele é claro, tipo, no runbook lá que diz quando tem que escalar o N2 de banco, supostamente banco de dados, ou o N2 do Kafka, da mensageria, ou o N3 da empresa que é responsável pela aplicação, isso é transparente e visível para qualquer um que estiver na área de operação, lidando com incidente, sabe para quem tem que escalar. A base de conhecimento ela é facilmente acessível para todo mundo que está de plantão, quer dizer que qualquer um ali que está no plantão, ela tendo incidente e ele estando catalogado, a base de conhecimento é boa o suficiente para ele conseguir resolver a maior parte dos incidentes que acontecem quando está em plantão. A rotação dos plantonistas ela é equilibrada para que os plantonistas descansem. Esse é um ponto importante. Eu lembro quando eu trabalhava no operador de telecom, a gente fazia, quando eu entrei lá, a gente fazia o plantão baseado por dia, né? Rotacionava a cada dia. Isso era um inferno, porque às vezes a pessoa, uma outra pessoa ficava doente ou tinha um problema que precisava ficar ausente, e isso acaba, as pessoas, os outros plantonistas iam ligando até chegar em várias pessoas que estão na sua área que eram potencialmente plantonistas para ver se conseguia resolver um problema. Então você não dormia também, era um inferno. Aí uma das decisões foi, tá bom, vamos fazer um plantão por semana. E aí cada um conseguia se programar para que aquela semana ele sabia que ele teria que ficar de sobreaviso. E aí todas as coisas que ele precisava fazer, ele organizava. Óbvio que com emergência aí não tem jeito. Ela fazia fora daquela semana e isso aí melhorou muito a vida da gente. Bom, um outro ponto que é fundamental, a política de remuneração do plantonista, isso, óbvio, do plantão e do sobreaviso, ela é clara. Olha, eu trabalhei em alguns lugares que isso não era evidente, foi uma briga para ficar claro, porque você sabe o quanto você vai ganhar se você ficar de plantão, e também é uma forma de identificar se a pessoa que está querendo muito plantão, se tem algum problema na família ou financeiro, e isso acaba afetando, consequentemente, a capacidade dessa pessoa de resolver incidentes, porque a cognição dela, né, a atenção dela está focada em outro problema. Bom, falando de Release Engineer, o que seria, né, ou o que seria essa função lá, mas o que a gente vai identificar muito em parte do mercado como DevOps Engineer, que ele suporta ou é o guardião das melhores partes da ferramenta para permitir que as equipes de desenvolvimento possam controlar e executar por elas os processos de um release. Então, que tipo de coisas elas cuidam? Se você olhar lá no Accelerate, no livro Accelerate, ele vai falar sobre Trunk-Based Development. Em ambientes mais tradicionais, a gente vai falar basicamente de gerência de mudança. Então,
nos ambientes tradicionais que as atividades de mudança elas são manuais, o grande desafio é como nós vamos criar processos automatizados que valide o suficiente para que a gerência de mudança não tenha que acontecer através de um comitê e as aprovações aconteçam de forma manual. Então, antes de sair fazendo automação, deve se perguntar aqui quais são os requisitos que devem ser atingidos para que a automação seja executada e aquelas aprovações manuais elas começam a acontecer de forma automática. Isso é um ponto relevante e aí entra naquela parte de evangelização que a gente mencionou anteriormente. Enfim, DevOps e SRE, eles compartilham coisas em conjunto com definições um pouquinho diferentes, mas que no fundo é a mesma coisa. Então, do tipo, redução de silos, ela está relacionada a compartilhar responsabilidades. No DevOps a gente fala só aceitar que as falhas são algo normal, o SRE defende de error budget e blameless pós-mortem. Mas lembrando que blameless pós-mortem, a primeira vez que foi tornado público foi lá em 2012, se eu não me engano, no blog da Etsy por John Allspawn. Implementar mudanças graduais, que lá no Accelerate, no livro, vai falar sobre small batches, então que reduz o custo de falhas, né? Porque você tem pequenas mudanças acontecendo, elas são mais frequentes, mas a chance de dar erro é menor e aí eles são mais rastreáveis, né? É automatizar os casos incomuns, que eles chamam de melhorar as ferramentas e automação, e métrica de tudo, que no caso de SRE vai definir como métricas para identificar o toil e a confiabilidade, né? Por fim, não posso deixar de mencionar que SRE é um papel. DevOps também se tornou, se olhar lá de novo no Accelerate, as últimas pesquisas, se eu não me engano, de 2019 e 2018, desculpa, não no livro Accelerate, no DevOps Report, que é a fonte de dados que deu origem ao livro Accelerate, no DevOps Report de 2018 e 2019, você vê que a função de DevOps, engenheiro, analista, etc., que respondeu à pesquisa em torno ali de 27%. Então, de fato, é. Mas o perfil de pessoas no SRE, elas são relacionadas a engenheiros de software e engenheiros de sistemas, analista de desenvolvimento, analista de sistemas. O Brent Taylor, você vai ver lá nas apresentações ou nos textos, ele sempre fala que todo mundo, como SRE, tem que saber programar. Lembrando que nesse contexto, para o mundo fora do Google, das empresas normais, saber programar pode ser uma dor, porque é uma parte grande das pessoas que vão trabalhar com operação, não necessariamente elas sabem programar. Então, existe um processo de trazer a cultura de engenharia de software para dentro da área de operação. Muitas vezes significa que essas pessoas elas têm que ajudar elas a formar como programadoras, como desenvolvedoras. Não que elas vão ser desenvolvedoras como um desenvolvedor que é contratado, que lá no Google fala que uma parte da equipe tem que ser desenvolvedor, outra parte tem que ser nesse sistema, mas no fundo é que essa pessoa, o analista de sistema, o tradicional sysadmin, ela também tem que começar a aprender a programar, porque ela vai dar manutenção em sistemas e ela pode escrever patch para resolver um problema de um bug, por exemplo, ou criar ferramentas que vão ajudar o ciclo de desenvolvimento de software ou melhorar a confiabilidade e resiliência das aplicações. E as habilidades saber aprender a programar, que eu já mencionei, pensamento sistêmico, é pensar no todo, no processo completo, porque você começa a ver as coisas não a partir de um ponto específico, de forma que atuar só naquele ponto, pensando lá na teoria das restrições, só naquela situação, né? Você começa a pensar e identificar os gargalos de forma sistêmica. Então, obviamente, você acaba falando de negócios ou de coisas relacionadas a produtos, não só coisas técnicas, mas isso é importante porque ajuda a gente a entender por que aquela aplicação, que novo release tem que acontecer mais rápido, por que aquela funcionalidade pode impactar significativamente, e aí precisa discutir, propor uma mudança na implementação e por assim vai. Enfim, falei bastante, espero que tenha sido um bom episódio, que vocês tenham gostado. Por favor, se sim ou não, comente aí
Vocês conseguem falar comigo em privado nas redes sociais ou nos contatos lá do Ponto Café. Obrigado mais uma vez, eu sou o Fernando Wick e até a próxima.